Opa! E aí? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Nesse vídeo irei falar sobre a vida, história e ideias de Enéas Carneiro. Enéas Ferreira Carneiro foi um polímata, militar, médico cardiologista, professor, escritor e político brasileiro. É considerado um ícone do conservadorismo nacionalista no Brasil e, como político, fundou o extinto Partido de Reedificação da Ordem Nacional, o PRONA. Gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tem um sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o canal, essa é a maneira. Lembrando que esse vídeo será de caráter neutro e sem viés, portanto, não direi nenhuma opinião sobre Enéas, somente constatando fatos sobre as suas ideias e sobre a sua marca na história. Enéas Carneiro nasceu na cidade do Rio Branco, no estado do Acre, em 1938. Quando ele nasceu, sua família estava em condições de miséria. Ele perdeu o pai aos 9 anos de idade, sendo obrigado a trabalhar desde essa idade para sustentar a si e sua mãe. Enéas mudou-se para Belém do Pará, com condições financeiras um pouco melhores. Em 1958, iniciou seus estudos no Rio de Janeiro, na Escola de Saúde do Exército. No ano seguinte, formou-se terceiro sargento auxiliar de anestesiologia na área médica, sendo o primeiro lugar em sua turma. Assim, em 1960, iniciou seus estudos na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. 2 anos depois, cursou licenciatura em Matemática e Física, sendo aprovado em primeiro lugar. No mesmo ano, iniciou atividades como professor dessas disciplinas, preparando alunos para o vestibular. Em 1965, formou-se médico, pedindo então baixa do Exército, após 8 anos de serviço ativo no Hospital Central do Exército, onde auxiliou os médicos em mais de 5.000 anestesias, já tendo recebido a medalha Marechal Hermes. Em 1975, apresentou a primeira versão de seu famoso curso, o eletrocardiograma, no Rio de Janeiro, e mais tarde ministrando em São Paulo e em Quito, no Equador. Apesar de ser referido como Doutor Enéas, o político não defendeu uma tese de doutorado, recebendo este título então por ser um médico e uma pessoa culta. Em sua juventude, Enéas se interessou pela leitura dos textos de Engels, que o tornou um entusiasta do socialismo científico. Segundo suas próprias palavras, ele sonhava com a União Soviética que emergia na Guerra Fria. Contudo, deixou de ser socialista, pois, segundo ele, quando o Estado toma conta dos meios de produção, a competição some e assim a sociedade não se desenvolve. Enéas Carneiro sempre se opôs à classificação esquerda-direita, dizendo que não via no mundo moderno uma condição para que se falasse em esquerda e direita. O político disse que a discussão não é mais entre esses dois termos, e sim entre globalização e Estado Nacional Soberano. Porém, Enéas se considerava um conservador. Ele definiu seu conservadorismo como respeito àquilo que é clássico. Em seu livro, Um Grande Projeto Nacional, Enéas critica várias privatizações, como a privatização da Vale e das telecomunicações. Enéas também afirmou que Jorge Soros é o verdadeiro dono da privatização da Vale. Além disso, ele critica o neoliberalismo, definindo-o como a liberdade absoluta, dizendo que essa levaria a um verdadeiro massacre da sociedade. Para ele, o Estado deve agir sempre que necessário, como um órgão interventor, reestabelecendo a ordem, justiça, a educação, a saúde e a criação das riquezas, intervindo, se necessário, na produção e na economia como um todo. Enéas levantava um discurso contra o sistema financeiro internacional, encontrando na questão bancária a questão central da qual todas as outras discorrem. Para Enéas, os Estados Unidos da América eram o líder do sistema financeiro internacional, além de criticar o país em sua invasão ao Afeganistão e ao Iraque. Ele disse que as autoridades brasileiras deveriam acordar de seu sono,
pois ele acreditava que em um futuro próximo os Estados Unidos poderiam invadir o Brasil, como eles já tinham invadido o Iraque. Enéas defendia ainda a suspensão unilateral do pagamento da dívida pública pelo Estado brasileiro. Ele também defendia a adoção da energia de biomassa, gerando uma independência nacional do petróleo. Anos antes da formação do BRICS, Enéas aponta que tanto a China como a Rússia e a Índia poderiam ser excelentes parceiros comerciais do Brasil. Em uma entrevista, Enéas Carneiro criticou o parlamentarismo, dizendo que eles eram uma fileira enorme de medíocres lutando contra a liderança, cada um esperando a sua vez de chegar ao poder. Enéas se declarava contrário ao aborto e à legalização de drogas. Ao referir-se ao aborto, Enéas disse que ele está dentro do projeto mundial neomalthusiano, que visa diminuir a população brasileira para que o território não possa ser defendido em virtude da baixa natalidade. O político também disse que o aplauso ao homossexualismo faz parte dessas políticas. Apesar de condenar a ovação em torno do homossexualismo, o político negou atacar a existência de homossexuais. Porém, em outros momentos, Enéas disse que homossexuais eram um desvio e que pertenciam a um grupo que, se generalizasse, representaria a extinção da espécie. Dessa maneira, Enéas foi acusado várias vezes de ser homofóbico, acusações que ele desmentiu em entrevistas que participou. Além disso, Enéas definiu-se como sendo radicalmente contra a legalização das drogas. O político também se pronunciou a respeito da pena de morte, dizendo que, como médico, ele não poderia apoiar essa medida. Porém, como estadista, ele faria uma consulta à população para aprovar ou não a pena de morte. Enéas disse que era necessário ao Brasil triplicar o efetivo das Forças Armadas para ter um braço armado do povo. Assim, ele também defendia a construção da bomba atômica brasileira. Sua intenção não era de atacar nenhum país, mas sim de criar uma relação de respeito com as Forças Armadas brasileiras, criando uma condição de igualdade com outros países. Contudo, Enéas criticou a ditadura militar por asfixiar a imprensa e por esquecer a formação do cidadão. Além disso, no manifesto de fundação do PRONA, o partido diz que a ditadura não foi um período de felicidade para o povo brasileiro. Porém, Enéas de fato foi um político que incorporava um discurso com longa trajetória na política brasileira, que possui semelhanças com o fascismo e com o Estado Novo de Getúlio Vargas. Dessa maneira, após o lançamento do PRONA, Enéas conquistou o apoio de centros de estudos integralistas, movimento nacionalista inspirado no fascismo italiano e que tem um vídeo próprio no canal. Contudo, Enéas rejeitava o rótulo de fascista e dizia que seu único vínculo com o integralismo era a postura nacionalista. Enéas não via qualquer benefício político em ser associado ao integralismo, mas percebeu que poderia ser vantajoso interagir com o movimento e permitiu que alguns integralistas entrassem no PRONA. Um dos maiores exponentes do integralismo, Elimar Máximo Damasceno, chegou a se eleger deputado federal pelo PRONA em 2002. Enéas fundou o PRONA em 1989, lançando-se imediatamente a candidato à presidência nas primeiras eleições diretas do Brasil, após o período da ditadura militar. Seu discurso era nacionalista. A propaganda sempre vinha acompanhada pela Sinfonia de número 5 de Ludwig van Beethoven, sempre terminado por seu bordão: "Meu nome é Enéas." Meu nome é Enéas 56! Posteriormente, Enéas se candidatou nas eleições de 1994, sendo o terceiro candidato mais votado, com mais de 4,6 milhões de votos, representando 7%. Enéas se posicionou à frente de políticos consagrados, como Leonel Brizola, ficando apenas atrás de FHC e Lula. Em 1998, Enéas expôs seu discurso em que defendeu questões polêmicas, como a construção da bomba atômica, a ampliação do efetivo militar e a nacionalização dos recursos minerais do subsolo brasileiro, como o famigerado nióbio. 2 anos depois, candidatou-se à Prefeitura de São Paulo, obtendo 3% dos votos. Contudo, em 2002, Enéas candidatou-se a deputado federal por São Paulo, obtendo a maior votação da história brasileira para aquele cargo até então, cerca de 1,5 milhões de votos.
Contudo, no início de 2006, Enéas passou por sérios problemas de saúde, fazendo com que ele optasse por retirar sua emblemática barba. Posteriormente, Enéas anunciou que desistiria da sua candidatura à presidência da República e que concorreria novamente à Câmara dos Deputados, na qual foi reeleito com a quarta maior votação no estado de São Paulo. Seu partido, o Prona, se fundiu com o Partido Liberal e então é fundado um novo partido, o Partido da República. Em 6 de maio de 2007, aos 68 anos, Enéas Carneiro faleceu em sua casa, vitimado pela leucemia. Enéas foi homenageado em uma passeata contra o aborto em Brasília, no mesmo ano. Atualmente, um projeto de lei visa incluí-lo como o herói da pátria e colocar seu nome no livro de aço no panteão da pátria. O último pedido de Enéas foi que a sua família jogasse suas cinzas na Baía de Guanabara. A maneira como se fala muitas vezes impressiona muito mais que aquilo que se diz. Enéas Carneiro. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixe o like e se inscreva no canal. No mais é isso. Obrigado.